Linguagem secreta da fala subliminar e da fala dereísta. Aqui a gente vai trabalhar perfis psicológicos e às vezes até psicopatológicos específicos que utilizam essa fala. Vamos trabalhar um pouco um conceito de que nós sabemos muito bem o que dissemos, mas nunca o que o outro ouviu. Aqui a gente toca justamente nessa complexidade da comunicação humana, onde a interpretação é tão subjetiva que uma frase pode ter uma resposta direta, né, que apareça de ser direta, mas que carrega em si um significado variado conforme quem ouve e conforme quem compreende, né? Então aqui na fala subliminar a comunicação transcende a literalidade. É como se o emissor usasse a linguagem para lançar uma pista e transmitir uma intenção oculta, seja para influenciar o inconsciente do ouvinte, seja para trazer algo que a linguagem direta não comporta. Já a fala dereísta está ligada diretamente uma lógica própria, que não se submete necessariamente à realidade compartilhada, mas à verdade da psique de quem fala. Esse tipo de fala pode revelar traços específicos de perfis psicopatológicos, como o pensamento mágico e o raciocínio ilógico do indivíduo com transtornos esquizotípicos ou paranoides. Construir uma escuta pura exige compreender os níveis em que cada comunicação atua. No caso da fala subliminar, é importante captar os elementos que vão além do significado direto e interpretação dos gestos, das pausas, dos deslizes, dos atos falhos, até mesmo das contradições. Esses elementos ajudam a distinguir o que é intenção consciente do que é manifestação do inconsciente. Às vezes a gente está se comunicando com uma pessoa, um paciente, ou dentro de uma comunicação às vezes até social, e você percebe nitidamente, ou não tão nitidamente, que na fala do indivíduo, ou de uma situação onde, por exemplo, numa rede social, onde tem aqueles memes, e que existe ali uma manifestação direta de algo que está sendo dito, mas que indiretamente a gente percebe nas entrelinhas, né, dessa comunicação, dessa fala subliminar, que há algo sendo ali manifestado, direta ou indiretamente. Então a gente pode explorar, né, com esse exercício, né, dessa comunicação indireta, muitas vezes, pode dizer um pouco deste lugar desse sujeito que utiliza dessa fala, como, na verdade, é uma forma de proteger o ego desse emissor. A comunicação subliminar, ela permite dizer sem se comprometer com aquilo que está sendo dito. Então, assim, existe aqui uma manifestação de uma verdade que está secreta, que pode ser revelada apenas parcialmente ou, ao menos, estar aberta a essas múltiplas interpretações. É aquela fala onde a pessoa dá aquelas famosas indiretas, né? Tipo a brincadeira que fala um pouco do fundo de verdade. E essa brincadeira que fala um pouco do fundo de verdade, que na verdade está dizendo essa verdade secreta, ela na verdade é uma tentativa real de projetar as possibilidades que as pessoas que têm esses transtornos têm de manifestar o inconsciente, o que é uma tentativa, na verdade, de lidar com o próprio conteúdo interno de uma forma simbólica, mas que está distanciada de ser no campo da realidade, né, do concreto, lidada, né? Porque quando você pensa no real e no imaginário, o cérebro não sabe diferenciar o real
do imaginário, mas ele faz ali uma ponte de interpretação. Quando a pessoa tem consciência da própria consciência, o que ela faz? Ela utiliza essa ponte como uma forma de lidar, às vezes, com as angústias que está implícita no conteúdo imaginativo, né, ou imagético, né, quando a gente pensa que uma forma de, às vezes, a pessoa lidar com trauma, às vezes uma forma da pessoa lidar com o conteúdo do pensamento é trazer para quem está escutando uma realidade que seja condizente à realidade do outro, do campo de escuta, né? Por isso que essa frase tão emblemática, né? A gente sempre sabe o que a gente está falando, mas nunca completamente o que o outro está compreendendo, o que o outro está ouvindo. Então, porque o campo da escuta, ele necessita de praticamente que essa escuta seja pura do ponto de vista de que aquilo que o ouvinte está escutando não se misture com os próprios sentimentos, com os próprios afetos em relação àquilo que está sendo dito. Então, por exemplo, quando alguém fala uma frase que vai tocar, por exemplo, ele não está falando diretamente para você, por exemplo, assim, sei lá, sobre algum defeito seu, mas que você sabe que você tem aquele defeito e aquela pessoa ou aquelas pessoas utilizam, ou mesmo se você está no atendimento com um paciente, utiliza uma forma de um gatilho, ou mesmo que é uma coisa que o inconsciente percebe o inconsciente do outro. E quando a gente tem aqui perfis que são perfis mais esquizotípicos e paranoides, eles captam isso no ar. E quando a pessoa capta isso no ar, seja na análise, seja às vezes no processo comunicativo comum, esse conteúdo que está ali na forma simbólica, às vezes até distanciada da consciência desse sujeito ou desses sujeitos do processo comunicativo, por isso que aqui é importante que o analista faça análise, porque na análise do analista, ele vai trabalhar justamente essas falas que são às vezes atravessadas dos pacientes, que pode se misturar com os sintomas que o próprio analista tem e criar um processo de uma interpretação que é uma interpretação quase que infectada, tanto de infectada no sentido de infectado de afetos do analista, mas o conteúdo que é o conteúdo que o paciente traz para tratar. Né? E no processo comunicativo comum, onde não tá rolando análise, mas que você está no processo comunicativo e que você capta que as pessoas ali têm um processo muito mais de um pensamento mágico, dereísta, e que está ali numa mensagem subliminar, tentando passar, na verdade, a comunicação, que às vezes pode estar carregada de angústia, que pode estar carregada assim, do pensamento mágico mesmo. Olha, eu tenho poderes nisso, então quando eu falo essa palavra, você vê que a pessoa fala palavras e essas palavras, elas vêm carregadas de significantes e significados para tanto mexer na estrutura, por exemplo, de crenças, ou seja do analista, ou seja de outras pessoas, né? Quando a gente está falando do processo comunicativo, são aquelas falas do influencer. Por que existe influencers, né? Por que os influencers conseguem ter tanto poder? Porque eles entram nessa camada, que é a camada simbólica de formação do inconsciente, e dentro dessa camada simbólica de formação do inconsciente, a gente vive ali processos de comunicação direta com o consciente e processos de comunicação indireta com o inconsciente. E esses processos de comunicação indireta com o inconsciente é onde a gente pode explorar exercícios práticos, né? Durante o atendimento, registrar frases, a duplicidade de sentidos, tentando identificar que a gente tem ali alguma coisa recorrente, e tendo essa coisa recorrente a gente vai
pegar essa emissão da intenção oculta e trazer sentido terapêutico, né, para que se revele o inconsciente. Olha só que coisa rica, a psicanálise, ela trabalha exatamente isso. A gente revela através, às vezes, até dessas falas, através desses discursos, dessas manifestações, o próprio inconsciente. E é ali onde a gente vai tecer, né, essa função comunicativa para que a gente possa tratar esses conteúdos que estão na parte esquizotípicas e nesse comportamento